Nós falamos muito pouco sobre Napoleão Bonaparte. E eu sei que isso é uma coisa muito aleatória de trazer pro meu canal, pra um vídeo assim no YouTube, mas eu tava assistindo uma espécie de filme, eu ainda não sei o que é isso, eu parei ali no iniciozinho, mas eu estive inspirado. Eu queria gravar um vídeo e falar sobre Napoleão, porque no final ali do ano passado, talvez ali no mês de setembro ou outubro, eu li um livro chamado Napoleon: A Concise Biography. É um livro que só tem em inglês. De toda forma, eu acredito que a história do Napoleão é extremamente interessante. E eu não vou fazer nenhum tipo de juízo de valor em termos de se ele foi bom, se ele foi mal ou qualquer coisa assim. O meu ponto, o meu único e exclusivo ponto é que ele foi um dos grandes. Ele foi um dos grandes. Ele literalmente construiu o império. E bem ou mal, da mesma maneira que ele teve uma ascensão astronômica e se tornou um dos grandes, ele também teve uma decaída astronômica incrível. E mesmo assim continuou sendo um dos grandes. Porque do ponto de vista geral, Napoleão Bonaparte marcou a história humana. Mas eu não sei se isso é uma coisa cultural no Brasil. Nós simplesmente não falamos o suficiente sobre o Napoleão. Se eu perguntar para a maioria dos brasileiros, poucos vão realmente saber quem foi Napoleão, ou então vão ter alguma visão além daquela ideia de que ele era um homem pequeno e foi ele que simplesmente fez o pessoal lá de Portugal vir para o Brasil, o rei e a rainha vir para o Brasil. Inclusive, isso foi uma coisa que afetou bastante, que talvez tenha mudado literalmente a história do nosso país. Não sei se foi para bem, não sei se foi para mal, mas mudou. E como eu falei, eu li um livro no ano passado sobre a história do Napoleão e eu quero trazer alguns pontos e reflexões sobre isso. Eu simplesmente quero falar sobre isso. Se você não gosta desse tipo de coisa, tchau. Mas prepare-se. Esse vídeo aqui vai ser para falar um pouco sobre a história do Napoleão e alguns insights que nós podemos tirar. E a primeira coisa que eu quero trazer sobre o Napoleão é justamente um hábito que ele tinha desde quando era criança. E eu vou trazer a maioria desses insights com base nesse livro que eu falei que eu li ali no ano passado, que é o Napoleon: A Concise Biography. Então, já trazendo a primeira citação ou passagem do livro, como inúmeras crianças solitárias antes e depois dele, Napoleão encontrou conforto e companhia nos livros. Não sabemos o que ele leu nessa fase inicial, mas na adolescência o hábito de leitura intensiva já havia se tornado profundamente enraizado. Vivi como um urso, sempre sozinho no meu pequeno quarto com os meus livros, meus únicos amigos. Ele escreveu sobre os seus anos como jovem oficial adolescente, quando devorava romances, peças de teatro e as obras mais populares dos franceses. Sim, o Napoleão era um leitor ávido. E não dá pra dizer com certeza, mas eu acredito que isso contribuiu muito pro fato dele ser um gênio em termos de estratégia, em termos de, literalmente, liderança. O fato dele ter diversas perspectivas diferentes tiradas desses livros, porque ele não lia apenas, livros de não ficção. Esse conceito nem existia tanto ali naquela época. Ele literalmente, como vocês ouviram pela descrição, lia todos os tipos de coisa, desde peças de teatros até romances, o que é extremamente interessante, porque do meu ponto de vista, essa é uma coisa que contribui, não que seja um fator fundamental para você ter sucesso ou não, não acredito que você ler literalmente mude isso tanto, mas eu acredito que impacta. É o tipo de coisa que talvez torne mais fácil você alcançar o sucesso. Essa é a minha percepção. A leitura é uma coisa fundamental. E se você for olhar para todos os milionários, os bilionários, ou como eu gosto de trazer aqui, todas as pessoas grandes, leitura é sim uma característica em comum entre todas elas. A próxima coisa que eu acho extremamente interessante e, de certa forma, genial do ponto de vista histórico e até mesmo do ponto de vista prático, que pode impactar você também nessa jornada de se tornar um dos grandes, de construir o seu império ou simplesmente de ser uma pessoa bem-sucedida, está justamente no trabalhar a sua imagem. Olha essa passagem. A importância política de ativamente moldar sua imagem em todos os meios disponíveis, impressos, pintura, esculturas, oratória, não é coincidência que tantas imagens do homem tenham alcançado um status icônico. De certa forma, uma coisa que o Napoleão Bonaparte fez extremamente bem foi trabalhar a imagem dele. Então, desde esculturas até a imprensa do momento, ele tentou trabalhar a imagem dele. Claro que em alguns momentos ele utilizou formas escusas de fazer isso. Teve literalmente momentos na história da França que ele controlava toda a imprensa e todos os jornais e todos
todos os jornais só falava o que ele queria. Tirando o juízo de valor, de certa forma isso foi genial, porque nós estamos falando aqui de 1795. 1795, o cara já sabia a importância de trabalhar a imagem dele. E bem ou mal, nós não nos importamos o suficiente com isso. E eu falo isso de mim mesmo. Muitas vezes eu não me importo o suficiente com isso. Eu não penso ou eu não me preocupo tanto com a imagem que eu passo. E, novamente, para mim, isso cai na mesma ideia dos livros, talvez até um pouco mais fundo. Isso não é um determinante de sucesso ou não. Isso daqui não vai dizer se você será um dos grandes ou não. Porém, é mais um facilitador. Você saber trabalhar sua imagem, você trabalhar a coisa que você quer transmitir é fundamental. Parece besteira, mas se você for olhar muitas pessoas, e eu preciso ser honesto com você, principalmente políticos fazem muito isso. E eu não quero falar sobre nenhum político em específico, porque isso gera muitas coisas irritantes que eu honestamente não quero ter que lidar. Mas Napoleão Bonaparte sabia da importância que era se comunicar bem, trabalhar a imagem dele e saber o que ele queria transmitir, seja para as pessoas, seja para os soldados dele, seja para todos que estavam ao redor dele. Cada uma dessas comunicações era uma coisa distinta. Ao menos isso foi o que eu consegui tirar dessa biografia dele. E apenas uma curiosidade sobre isso, sobre essa obsessão que ele tinha por se comunicar bem, de transmitir a imagem que ele queria. Napoleão Bonaparte é uma das figuras da história humana que nós mais temos biografias, justamente porque foi a mais documentada em termos de mídia. Literalmente ele trabalhou tanto a imagem dele que é a pessoa que mais temos biografias, porque ele deixou muita coisa para trás. O próximo insight, talvez esse seja até o mais fundamental, o mais importante e o mais interessante desse vídeo, é como o Napoleão Bonaparte utilizou o ambiente e o momento que ele estava de forma brilhante. Contextualizando bem por cima mesmo, tá? Eu não sou especialista em Napoleão e nem sou especialista em história da França. De toda forma, o Napoleão nasceu bem ali próximo da Revolução Francesa, ele viu a Revolução Francesa acontecer, se eu não me engano ele presenciou até mesmo a Maria Antonieta perdendo a cabeça e assim por diante. Ele viu os dias de terror. Eu não me recordo se esse é o termo correto, mas ele viu aquele momento em que estava todo mundo sendo guilhotinado e assim por diante. Esse era mais ou menos o contexto da época, tinha uma vacância de poder e assim por diante. E agora, o que mais importa nisso tudo tá nessa frase que eu também tirei do livro. Ele era, de muitas maneiras, o observador mais atento das mudanças que a Revolução havia causado. Você precisa ser capaz de fazer algo parecido com o que o Napoleão Bonaparte fez. Você precisa ser capaz de analisar o seu ambiente, analisar o momento que você está e então ser um observador. Depois que você observou tudo isso e analisou, você define qual que será o seu papel nisso tudo. Parece uma coisa simples, parece um conceito simples, mas todos nós constantemente estamos naquele famoso ditado brasileiro: deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas a verdade mesmo é que se você observar bem o momento ou as coisas que estão parecendo que vão ocorrer nos próximos dias, nos próximos anos, no futuro, você consegue se aproveitar muito disso. Você consegue se aproveitar das mudanças que estão ocorrendo. E se você olhar, novamente, pessoas grandes, pessoas bem-sucedidas, elas têm esse quê de realmente observar as mudanças. Elas sabem onde que elas vão investir o dinheiro delas ou onde elas vão investir o tempo delas, justamente porque elas são ótimas observadoras das coisas que estão acontecendo. E o Napoleão Bonaparte não só fez isso, não só investiu em projetos bem-sucedidos, vamos dizer assim, como ele mesmo tem um jeito de se aproveitar de toda essa situação. Se você conseguir fazer o mesmo, meu amigo, você vai se tornar um dos grandes, ou no mínimo, você vai se tornar rico, vai ter sucesso. E por fim, eu queria deixar essa outra passagem aqui que eu também tirei do livro. Para o imperador em seu auge, a figura que vem irresistivelmente à mente é Ícaro, voando cada vez mais alto, até que de repente suas asas se desfazem e ele cai do céu. Exceto que, no caso de Napoleão, não é o calor do sol que provoca sua queda, mas o frio uivante do inverno russo. E foi assim que Napoleão ascendeu ao poder e então decaiu. Eu não sei, eu simplesmente adoro a história de Napoleão e, sendo bem sincero com vocês, eu não me importaria de fazer algo parecido, em termos de tipo assim,
conquistar o mundo e por mais que, sei lá, depois eu simplesmente caísse, eu não me importaria. Eu tentaria voltar pro jogo assim como Napoleão tentou fazer, diga-se de passagem, eu tentaria voltar pro jogo. Eu não sei, eu simplesmente, eu entendo, Napoleão fez coisas terríveis, tá? Só pra deixar claro, mas foda-se. Simplesmente eu gosto do fato dele ter sido um dos grandes, eu gosto desse tipo de exemplo de um cara que foi grande e interessante. Eu só queria deixar essa mensagem. Não sei se vocês já conheciam ou tinham conhecimento sobre a história do Napoleão, mas é isso. Leiam Napoleão ou assistam um filme. Eu vou procurar o nome do filme. Se eu não me engano, o nome do filme é literalmente Napoleão. Foi um filme recente que lançaram, então dá pra você encontrar aí, mas é isso. Obrigadão. Goodbye.